A comunicação verbal carece sempre de uma significação social. São os sistemas sociais, micro, meso ou macro, que atribuem sentido aos discursos do corpo e às formas como ele se relaciona com o espaço. Viva! Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e vou agora falar-lhe um pouco sobre a comunicação não verbal e significação social. A significação social do corpo e do espaço obtém-se pela mediação de códigos que a sociedade e a cultura determinam e por eles zelam para que se mantenham no decurso do tempo. Trata-se, por isso, de um processo devedor da decantação interacional dos participantes de um sistema social. Neste sentido, não tem aqui cabimento a interpretação individual e idiosincrática dos léxicos não verbais. Isto porque os códigos sociais e culturais estão sempre presentes nos símbolos e nas relações que madeiam o referente e o significante e o significado. E a comunicação não verbal não foge a estas regras. Diga-se que tanto os grupos primários quanto os secundários se encarregam de, mediante o processo de socialização, inculcar nos indivíduos estas regras, quer elas se refiram às diferentes modalidades expressivas, quer à significação que a comunicação não verbal deve também assumir. Comecemos, pois, por definir que, de acordo com alguns autores, a comunicação humana processa-se mediante dois tipos de fatores: os índices e os sinais. Os índices dizem respeito aos elementos que transmitem alguma informação sem que, da parte do emissor, tenha havido a pretensão de comunicar algo a alguém. É o caso das pegadas deixadas no chão que denunciam a passagem de um sujeito, mesmo que não tenha sido essa a sua intenção ou o objetivo não tenha sido esse. Os sinais são elementos que transmitem informação, havendo da parte do emissor a intenção ou o objetivo de que essa informação atinja um ou mais receptores, direta ou indiretamente, de forma imediata ou mediatizada. Também, segundo alguns autores, os sinais de comunicação podem classificar-se em signos e símbolos. Claro está que para os adeptos da corrente interacionista simbólica não faz sentido esta divisão, já que os signos são também eles símbolos. De qualquer forma, aceitando nós esta classificação, podemos ainda segmentar os signos em verbais, orais e escritos, e em não verbais. Sem entrarmos em grandes pormenores linguísticos, podemos acrescentar que os signos verbais são constituídos por três elementos: referente, a coisa em si; significante, a imagem acústica ou visual; e o significado, o conceito, ou seja, a ideia ou o entendimento que se faz. Os signos verbais são considerados sinais de comunicação nos quais não é estabelecida uma analogia imediata entre o significante e o significado, visto que a percepção entre estes dois elementos obedece à intermediação de códigos sociais e culturais. É o caso da relação entre a palavra e a coisa, como, por exemplo, um canto de Camões. Por sua vez, os símbolos dizem respeito a sinais de comunicação a partir dos quais é, social e culturalmente, possível estabelecer uma analogia imediata entre o significante e o significado. A relação entre estes dois elementos, mediada também por códigos,
possibilita a percepção imediata do ato comunicante com o significado a ele atribuído, sem esforço maior. Exemplo disto é a relação entre um sinal do código da estrada e o significado que ele de imediato representa, ou, se quisermos ser mais regionalistas, a relação entre o gesto do Zé Povinho e o que ele representa para a cultura portuguesa. Gostou deste vídeo? Espero que sim. De qualquer das formas, peço-lhe que subscreva este canal para que, de forma automática, venha a receber mais conteúdos sem ter de se preocupar, bastando para isso subscrever o canal uma só vez. Até à próxima vez que nos encontrarmos aqui para ver outro vídeo.